Esse é mais um episódio do ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos continuar na série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, no episódio 6, e veremos quem é o controlador. O controlador está no inciso 6 do artigo 5º da LGPD, que o define como a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é o destinatário responsável pelo tratamento dos dados pessoais, com ou sem o consentimento do titular, de acordo com a base legal utilizada. Só lembrando que o consentimento é uma das bases legais possíveis previstas no artigo 7º para os dados pessoais e no artigo 11 para os dados pessoais sensíveis na LGPD. Então nós não temos exclusivamente o consentimento como a única base legal, é uma das bases legais possíveis para o tratamento de dados pessoais. Então o controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que tem o poder de decisão sobre os dados pessoais, ou seja, é quem define o que será feito com eles, como eles serão tratados, qual a finalidade do tratamento, com quem serão compartilhados, como serão armazenados, entre outros aspectos. Então, compete ao controlador tomar as decisões relativas ao tratamento dos dados pessoais. Em uma pessoa jurídica, o controlador não é necessariamente um cargo ou uma pessoa natural que ocupa determinado cargo, mas sim a própria pessoa jurídica. Entre as diversas atribuições do controlador que estão espalhadas pela LGPD, eu destaco para vocês 9. Primeira, a obtenção dos dados pessoais e a realização das demais atividades de tratamento com fundamento em uma das bases legais, como eu falei, estão nos artigos 7º e 11 da LGPD. Segunda, cumprir os direitos dos titulares dos dados pessoais. Isso está no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Terceira, providenciar a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Isso está no artigo 5º, inciso 17, no artigo 10, parágrafo 3º e no artigo 38 da LGPD. Quarta atribuição do controlador, a indicação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Artigo 5º, inciso 8º e artigo 41 da LGPD. Quinta, a responsabilidade pelos danos causados aos titulares em virtude do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais. É o que prevêem os artigos 42 e artigo 44, parágrafo único da LGPD. Sexta atribuição do controlador, a manutenção de registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando forem baseadas no seu legítimo interesse. Artigo 37 da LGPD. Sétima, elaborar regras internas de boas práticas e de governança no tratamento dos dados pessoais. Artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. Sétima atribuição, a prestação de informações à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e ao titular sobre a ocorrência de incidente de segurança que possa causar risco ou dano relevante aos titulares, artigo 48 da LGPD. Então, ocorrendo algum incidente envolvendo os dados pessoais, é o controlador quem tem o dever de prestar informações tanto à ANPD quanto ao titular, ou seja, comunicar o incidente e prestar informações sobre ele, inclusive sobre as providências que foram tomadas para contornar e para minimizar os prejuízos. Nona e última atribuição do controlador, a comprovação da prestação do consentimento do titular para o tratamento de dados pessoais quando o tratamento for baseado no consentimento. É o que exige o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Tentando resumir todas essas 9 atribuições que eu destaquei previstas para o controlador na LGPD,
É o controlador quem define ou tem o poder de decidir como os dados são tratados, de acordo com as regras legais, evidentemente, e por isso ele assume o tratamento de dados pessoais perante o titular e também, em consequência disso, o controlador deve acompanhar todo o ciclo de vida dos dados pessoais, desde a coleta até o descarte adequado, passando por todas as atividades de tratamento que forem realizadas entre esse início e fim, com a manutenção do sigilo. Também deve prestar contas às autoridades, à ANPD e outras que eventualmente tiverem relação com a matéria, por exemplo, quando se tratar de direitos do consumidor, também ao PROCON. Então, o controlador deve prestar conta às autoridades de acordo com a espécie de dado objeto do tratamento e também aos titulares. E também o controlador tem o dever de informar ao titular e à ANPD as providências adotadas para a preservação dos dados quando ocorrer o incidente. Esse poder de decisão sobre os dados pessoais traz como consequência principal ao controlador o dever de garantir a transparência no tratamento e de assegurar o cumprimento dos direitos dos titulares durante todo o ciclo de vida dos dados coletados, de forma direta ou indireta por meio do operador. Por isso, o controlador tem os deveres de se identificar, artigo 9º, inciso 3º, de fornecer os seus dados de contato, artigo 9º, inciso 4º, de prestar informações aos titulares de modo claro, adequado e ostensivo, artigo 9º caput, tem o dever de informar a finalidade específica do tratamento, artigo 9º, inciso 1º, de esclarecer a forma e a duração do tratamento respeitados os segredos comerciais e industriais, artigo 9º, inciso 3º. Também tem o dever de informar sobre eventual uso compartilhado dos dados e a sua finalidade, artigo 9º, inciso 5º. As responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento, artigo 9º, inciso 6º. E, por fim, também o controlador tem o dever de esclarecer ao titular quais são seus direitos, artigo 9º, inciso 7º, todos da Lei Geral de Proteção de Dados. E para terminar, no direito comparado, o artigo 4º do GDPR, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, conceitua o controller e na versão no idioma português é chamado de responsável pelo tratamento. Então, a LGPD fez uma tradução literal da expressão inglesa, do texto em inglês do GDPR. A versão de português, que é de português de Portugal, né, que é um dos países que pertencem à União Europeia, foi traduzida para responsável pelo tratamento. E o conceito no ponto 7 do artigo 4º do GDPR, desse responsável pelo tratamento, é a pessoa singular ou coletiva, ou seja, natural ou jurídica, a autoridade pública, seria a pessoa jurídica de direito público, a agência ou outro organismo. Então nós temos um conceito mais amplo no GDPR, que individualmente ou em conjunto com outras determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais, sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União Europeia ou de um Estado-membro. O responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União Europeia ou de um Estado-membro. Então, encerramos esse episódio sobre o controlador e voltamos na semana que vem com mais um episódio da série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, e ainda nesta semana nós teremos outros episódios tratando da LGPD e de temas relacionados a direito, educação e tecnologia. Até lá!